Nossa, 10? A Foca é a questionadora. E eu sou Karen, a sua assessora emocional. Hoje nós vamos falar sobre como aplicar a comunicação não violenta. E para saber como é a comunicação não violenta, nós precisamos primeiro entender o que é a violência, né? Fora a violência que é evidente que todo mundo enxerga como violência, como agressão física ou verbal, existe é, a violência passiva, que é aquela que faz com que nós nos sentimos reprimidos, que nós sentimos medo, culpa, vergonha ou em dívida com alguém. Isso nos leva a ter raiva e muitas vezes essa raiva é a que nos leva à agressão física, acusações, discussões, leva a guardar rancor, leva também a querer gerar realmente é uma raiva de querer gerar realmente um sofrimento para o outro, seja físico ou emocional. Então a não violência está ligado a nós agirmos com amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com o bem-estar dos outros também. Então a comunicação não violenta ela vem com o objetivo de agirmos com o desejo mútuo de nos entregar de coração um para o outro, entregar nossas atitudes, nosso respeito, tudo de coração, e não por sermos obrigados a agir dessa forma. No caso, o Marshall Rosenberg, que criou o método e que escreveu o livro, ele fala de 4 passos para a aplicação da comunicação não violenta, que é a observação, ao nomear os sentimentos, buscar as necessidades através dos sentimentos e fazer um pedido através dessas observações. Então, no meu caso, quando eu falo que eu me percebi tóxica e manipuladora, ser tóxico e manipulador já é um julgamento que eu faço, e se eu me identifico com ser tóxica e manipuladora, eu não consigo mudar. Por quê? Porque eu não mudo quem eu sou. Minha essência não muda. O que posso mudar são atitudes. Então a observação normalmente tem a ver com atitudes, com o fato em si, sem o julgamento. Então no meu caso seria a observação seria a minha comunicação e a minha postura tem gerado receio e mal-estar nas outras pessoas. E isso é a observação. Eu posso mudar a minha comunicação, a forma que eu me comunico. Eu posso mudar a minha postura. E isso não vai estar afetando quem eu considero ser. Entende? São coisas separadas. Então, a partir dessa observação que eu estou gerando esse mal-estar, eu vou fazer uma lista do meu sentimento com relação a essa observação. Então, eu vou pegar, se eu não tenho muitos sentimentos no meu repertório, que normalmente a gente não tem, porque a gente não foi ensinado a falar de sentimentos, eu vou lá na lista da comunicação não violenta do que ela considera sentimentos. Então, eu me sinto provocada, eu me sinto ofendida quando eu percebo que os outros estão acuados. Eu me sinto incomodada, confusa, desorientada, desconectada, distante, alarmada, frustrada, perturbada, desconfortável, transtornada, envergonhada, constrangida. Eu me sinto esgotada, ansiosa, insegura. Eu me sinto em pânico muitas vezes. Eu me sinto desconfiada se a pessoa não está usando isso para me manipular. Eu me sinto angustiada, eu me sinto de coração partido realmente, porque não é a minha intenção fazer com que as pessoas se sintam assim. Eu me sinto sem esperança de me comunicar direito, porque algo que eu tenho desde a infância é essa dificuldade de comunicar exatamente o que eu quero. E essa dificuldade me gera muita angústia. Eu me sinto oprimida também, porque muitas vezes já usaram essa minha empatia para fazer com que eu seguisse o caminho que eles queriam. Eu me sinto infeliz e me sinto irritada, porque é como se me obrigassem a ser algo que eu não sou, e na verdade não tem nada a ver com isso. Eu sinto como se eu fosse errada no momento que a pessoa se sente acuada,
porém, não é eu que sou errada, mas algumas atitudes minhas que podem ser melhoradas. Então, tem uma coisa que nessa observação que eu tento entender e que a comunicação não violenta traz é as pessoas não são as causas desses sentimentos. Esses sentimentos sou eu que recebo dessa forma. Elas são apenas estímulos. As causas são os meus pensamentos, que são lembranças e interpretações que eu dou a esse fato delas se sentirem acuadas. Então, às vezes elas se sentem acuadas para me acuar ou elas se sentem acuadas. Isso são interpretações minhas que levam aos sentimentos. E esses sentimentos, como toda emoção, eles têm três partes, né? Que são a emoção em si, as sensações no corpo e os impulsos. Os impulsos, quando eu me sinto provocada e ofendida, por exemplo, eu sinto o impulso de acusar, eu sinto o impulso de me defender. Quando eu me sinto desnorteada, eu sinto o impulso de resolver urgente, eu sinto o impulso de me encontrar de alguma forma. Quando eu me sinto desconectada, eu sinto o impulso de me aproximar. Então eu não quero que a pessoa saia de perto, eu não quero que ela dê um tempo para mim, eu quero que ela fique perto, porque eu me sinto distante e eu quero aproximar, né? Quando eu me sinto alarmada, frustrada, perturbada, eu tendo a agir com urgência, agir com essa ansiedade. É como se eu tivesse entrado em pânico e tivesse que correr atrás do prejuízo. E às vezes o prejuízo não aconteceu, só está dentro de mim, né? Então, esse constrangimento, esse pânico, muito dessa angústia pode vir justamente do medo do abandono. E o medo do abandono, ele vem, na verdade, do meu transtorno de personalidade borderline. Ele não é algo que seja culpa dos outros, nem culpa minha exatamente. Mas existe um, uma forma, uma atitude, uma postura que pode amenizar esse sintoma, né? Nos outros, o que eu percebo? Eu percebo o aborrecimento, o desprezo, a fúria, a indignação, a ofensa, o traje, o rancor, o incômodo, a antipatia, a perplexidade, o desconcerto, o tédio, o entorpecimento, a aflição, o desconforto, a apreensão, a ansiedade, a vergonha, a frustração, a exaustão, o medo, a insegurança e o arrependimento. Porque é o que eu gero quando eu cobro alguma coisa, quando eu mostro quão errado eu enxergo a pessoa, porque a pessoa enxerga esse erro como se fosse dela, e muitas vezes é apenas uma dissintonia, digamos assim, é apenas algo que eu esperava, eu tinha uma expectativa, e a pessoa não tem obrigação nenhuma de cumprir as minhas expectativas, isso que eu preciso entender. As pessoas não estão aqui no mundo para cumprir as minhas expectativas. Assim como eu não estou no mundo para cumprir as expectativas dos outros. Eu estou no mundo para manifestar quem eu sou, independente se vai ou não cumprir a expectativa dos outros. Então, a minha necessidade é de empatia, respeito, intimidade, segurança, amor, amizade, presença, mutualidade, espontaneidade, parceria, apoio, compreensão, clareza, eficiência, crescimento, integração, comunhão, esperança, excitação e estímulo. Então, muito do que eu percebo é que eu tenho uma necessidade tão grande de que as pessoas sejam eficientes no papel que cumprem na minha vida, que eu começo a cobrar que elas tapem as minhas faltas comigo mesma. Né? E isso nunca foi obrigação delas. Então, quase todo relacionamento que eu tive, e os relacionamentos mais íntimos acabam tendo muito disso, é como se eu buscasse nelas o que eu não possuo sozinha. Eu não tenho uma autonomia suficiente emocional para não criar essa dependência. E essa dependência é o que gera toda a manipulação e todo esse medo do abandono. Porque se eu fosse autônoma emocionalmente, eu não teria medo de que me abandonassem. A necessidade que eles têm por trás de todos esses sentimentos que eles demonstram
a necessidade de escolha, de liberdade, de independência, de ser espontâneo, de terem afeto, de serem apreciados pelo que são, de ter uma proximidade, de sentir compaixão em mim, de ter a minha empatia, de amar, né, de ter amor, respeito, estabilidade, confiança, acolhimento, contribuição, aceitação, harmonia, conforto, diversão, alegria e relaxamento, porque é como se eu tivesse em constante vigilância e não desse espaço para eles se sentirem relaxados perto de mim. E na verdade, o que eu gostaria mais é que todos fôssemos extremamente espontâneos. Só que nessa espontaneidade nós cumpríssemos, né, o que nós gostaríamos. E não simplesmente fosse relaxado no sentido de relapso, de largar a mão das responsabilidades, né? Então, o pedido que eu posso fazer, lá, no quarto passo que é o pedido, ele separa bem o exigir de pedir. Quando você pede algo, a pessoa tem escolha de não cumprir o nosso desejo. Ela tem essa possibilidade de negociar, né? E quando a gente exige, a gente obriga os outros a fazerem. Então, mesmo que a gente fale, por favor, faz isso. Se a pessoa não faz e a gente reage mal, a gente reage com raiva, ou com rancor, ou com tristeza, isso é uma forma de manipular, é uma forma de obrigar e exigir que a pessoa faça o que a gente quer. E não é assim que funciona. O pedido, ele permite realmente a pessoa a escolher por desejo de entregar de coração, por amor ao que somos, por amor, por querer essa relação, a pessoa vai entregar de boa vontade. Então, o pedido que eu faço seria as pessoas se expressarem no formato de quando você faz tal coisa ou quando você age de tal forma, eu me sinto X e porque eu tenho a necessidade de tal coisa e me parece que você não tá vendo isso, por exemplo. Então, esse formato para mim vai me ajudar muito a ter uma consciência de exatamente quais os pontos que eu tô cometendo essa manipulação ou que as pessoas se sentem manipuladas por mim. Muitas vezes não sou eu que estou manipulando, mas o formato que eu trago, a minha comunicação é o que faz com que as pessoas se sintam obrigadas a agir da forma que eu penso. Então, tem momentos que realmente eu sei que eu exijo, e tem momentos que a pessoa se sente exigida mesmo quando eu não estou exigindo. Então, tem os dois lados e é legal alinhar, né? Então é isso. Se gostou do vídeo, dá um like e se acha que pode gerar valor para alguém, compartilha. Então, até mais. Até mais.